Glória a Deus, mais uma vez, eu, pastor Carlos R. Rodrigues, estou aqui para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé, neste trimestre, primeiro trimestre de 2023, já estudamos aí a primeira lição, semana passada, que nos falou sobre avivamento espiritual, e hoje a lição de número 2, dando aqui essa pré-aula, no sábado, a aula presencial é amanhã, domingo, e hoje estudaremos aí o avivamento no Antigo Testamento. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, comente, compartilhe. Sua inscrição no canal é importante, ok? Para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e indique para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas, né? Ao ouvir o vídeo da aula, ok? Sejam abençoados pela palavra de Deus. Então, vamos lá. O avivamento no Antigo Testamento. Texto áureo. Então disse: eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo, capítulo 34, versículo 10a. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Leitura bíblica em classe. Está em 2 Crônica, capítulo 34, versículo 29 ao 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias. Não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Então, nós temos aqui a palavra-chave. A palavra-chave é Antigo Testamento, visto que a lição é avivamento no Antigo Testamento. Então, o que é o Antigo Testamento? Também chamado de Antiga Aliança ou Antigo Concerto. Então, o Antigo Testamento nos traz a dispensação da lei, ok? Da lei de Moisés. E sabemos que logo após veio a graça pela qual nós estamos vivendo, que foi instituída por Cristo, instituída por Jesus Cristo para nós. Então, a lei são sombra das coisas que deviam vir, quer dizer, a antiga aliança, o Antigo Testamento. Mas sabemos que toda a palavra é inspirada, então o Antigo Testamento também é inspirado. Nós tão somente precisamos saber transpor o tratado de Deus da velha aliança para a nova aliança, ok? Então, vamos lá na introdução. Então, a nossa introdução nos diz assim: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas, que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se
de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serôdia. Registros como este no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então já vamos definir aqui o que seria a palavra serôdia. Serôdia é um período de chuva que se ocorre na primavera, enquanto temporã, período chuvoso que ocorre no outono. Então nós vemos, principalmente no Antigo Testamento, esses termos, né? De Deus falando que daria chuva temporã ou chuva serôdia, né? Então eram chuvas que vinham antes da estação. No caso aqui ele fala como chuva serôdia, que sempre estava representando a bênção de Deus sobre a nação de Israel, sobre o seu povo. Tópico de número 1, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Subtópico 1, o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó. Com a tirania, isso quer dizer com a ditadura de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Então está aí, Êxodo capítulo 1, versículo 8 e 9, né? Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E o 9, não é? O qual disse ao seu povo: eis que os filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Então estava ali esse rei preocupado com o povo de Israel, que havia crescido muito no Egito. Então daí desencadeou a grande perseguição, escravizou o povo, lhes dando trabalhos duros, trabalhos pesados, para que eles sofressem, né? Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo no Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então está aí em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 6, essas palavras, ok? Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Está aí em Atos 7, capítulo 32, versículo 32 ao 35, tá? Atos capítulo 7, versículo 32 ao 35, que é uma pregação de Estevão, o primeiro mártir, né? Um dos diáconos da igreja primitiva que se tornou um evangelista e um grande pregador da palavra de Deus. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó. Quer dizer, Deus exerceu juízo sobre Faraó. De maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país, ok? Então, prosseguindo, subtópico número 2, o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então está aí, 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, 14, 20, 21. Então vamos ler aqui o 13, que diz: Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então aqui está falando sobre Eli, pelo qual os seus filhos, né, se fizeram execráveis, quer dizer, abominados. Os filhos de Eli eram muito rebeldes e fizeram coisas abominadas, até mesmo dentro do templo do Senhor. Então daí Deus levantou Samuel para que repreendesse Eli, né, e a casa de Eli.
Então, prosseguindo aí. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. 1 Samuel, do capítulo 4, do 11 ao 22. Então nos diz assim, né? Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Aí 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2 ao 6. Assim, o povo se humilhou e buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Então está aí 1 Samuel, do capítulo 7, versículo 10 ao 13. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15. Então Deus levantou Samuel para julgar Israel. Então, Samuel exorta o povo ao arrependimento. 1 Samuel, capítulo 7, do 2 ao 6, conforme falamos anteriormente. 1 Samuel 7,13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao termo de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Glória a Deus. Então, vamos lá. Subtópico de número 3. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de prática de ocultismo, práticas ocultistas, isso quer dizer ocultismo, segundo Crônica, capítulo 33, do 1 ao 10. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus se arrependeu. Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Então, tá aí. Segundo Crônica 31, do 1 ao 10, fala sobre a idolatria de Manassés. Segundo Crônica 33, do 11 ao 13, o cativeiro, né, a prisão de Manassés e a sua oração, que foi ouvida pelo Senhor. Então, nós vemos que Deus é grandioso, né, em perdoar, é misericordioso de tantas coisas erradas que esse rei fez, mas ele se humilhou, se arrependeu e Deus o perdoou. Então, prosseguindo, nós temos aí segundo Crônica, aqui está primeiro Crônica, mas não é segundo Crônica, capítulo 33, do 11 ao 13. Nós temos aí essa passagem, né, sobre o cativeiro de Manassés e a sua oração que foi ouvida por Deus, ok? Após a morte de Manassés, seu filho, Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Então tá aí, segundo Crônica, né? Capítulo 33, do 21 ao 25, ainda não é o rei Josias, né? Aqui é o reinado de Amon, segundo Crônica, capítulo 33, do 21 ao 25, ok? Glória a Deus. Então, eu estou acertando aqui alguns erros de edição que houve aqui na revista, ok? Que eu já verifiquei e já acertei aqui, ok? Então, vamos lá. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou os altares aos demônios, destruiu imagens de escultura e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades, ok? Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Está aí, segundo Crônica, capítulo 34, do 1 ao 7. Aí sim, segundo Crônica, capítulo 34, do 1 ao 7, aí já nos fala sobre
o reinado do rei Josias, do 1 ao 7. Josias abole a idolatria. Então, nesse texto do 1 ao 7, está falando sobre a abolição da idolatria, né? Quando Josias, né? Retira toda a adoração a deuses, a imagem, a escultura, todas aquelas coisas que estavam lá, né? Do seu pai, né? Que reinou muito mal, né? Amon, desse Amon que foi um mau rei, ok? Então, prosseguindo, nos diz aqui, a situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário, segundo Crônica, capítulo 34, do versículo 14 e 15. Assim o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Que maravilha, né? A Bíblia nos diz que Josias começou a reinar com 8 anos de idade, e com 16 anos ele pôs seu coração a buscar ao Senhor e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e Deus se agradou do rei Josias e o exaltou e fez aí um grande avivamento espiritual. Glória a Deus. Então nós vemos que deixa bem claro aqui que o avivamento depende de um concerto, de uma aliança com Deus. Nos voltarmos para a palavra de Deus, nos arrependendo dos pecados, não é? Então é através da Bíblia, através da palavra, que Deus realiza o seu avivamento na vida do seu povo, né? Na igreja do Senhor. Então, em 2 Crônica, no capítulo 35, do 16 ao 19, aí nós vemos aí o rei Josias celebra a Páscoa em Jerusalém. Glória a Deus. Fechando assim com chave de ouro, né? Então sabemos que a Páscoa, ela tinha a ver com a lembrança, né, do livramento do povo de Israel lá no Egito. Então a Páscoa sempre foi comemorada de ano em ano. Já vimos em alguns vídeos anteriores, alguns vídeos de ensinamento nosso aqui, que essa Páscoa no tempo de Jesus foi substituída pela Santa Ceia do Senhor. Então a Santa Ceia do Senhor que nós participamos hoje, ela é um memorial agora do livramento, não do povo do Egito, né, de uma nação de Israel, mas sobre o livramento de todos aqueles que creem em Jesus e aceitaram Jesus, agora receberam livramento de quê? Da escravidão do pecado, do mundo, livramento do inferno, livramento da ira e do juízo de Deus que há de vir sobre toda a terra. Então, prosseguindo, vamos lá. Tópico de número 2, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Subtópico de número 1, chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes na Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Está em Neemias, capítulo 1, no versículo 3. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus. Neemias 1:3. E disseram os restantes que foram levados para o cativeiro na província, que estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então nós vemos aí que Neemias perguntou a Anani, um dos seus irmãos, e alguns dos restantes, né, que sobraram lá do cativeiro, que estavam em Jerusalém, e ele explicando lá como é que se encontrava a cidade de Jerusalém. E Neemias ficou muito triste. Então está aí, Neemias
1:3, ok? E o Neemias 1, versículo 4 nos diz: sucedeu que, ouvindo eu as suas palavras, assentei-me, chorei, lamentei, durante alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que maravilhas, né? Que maravilha. Então essa precisa ser a nossa atitude com relação à igreja, com relação ao povo de Deus, não é? Não estarmos indiferentes concernente às mazelas, às coisas ruins que vão acontecendo e que vão ruindo e que vão esfriando a igreja do Senhor e que vão dando um esfriamento, né, ao povo de Deus, à igreja de Deus. Então nós precisamos sentir, né, pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Subtópico número 2, a confissão de pecados. Então nos diz assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Neemias capítulo 1, versículo 6b. Então Neemias confessa os pecados, até ele se inclui também, né? Nisso aí, ele sentindo a dor do povo, ainda que a sua vida estava no altar. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias, na condição de homem intercessor, que se inclui entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Neemias capítulo 1, versículo 7. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual, não é? Está escrito lá em Provérbios, né? Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e abandona alcança misericórdia. Subtópico número 3, avivamento pelo ensino. Então vemos aí mais uma vez, relatado aqui pelo autor da revista, o avivamento pelo ensino. Então o ensino da palavra de Deus, a palavra de Deus é algo essencial, fundamental, crucial para que haja o avivamento na casa de Deus, nas nossas vidas, na igreja do Senhor. Sem a palavra de Deus, não há avivamento, ok? No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão. E o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém, pós-exílio, isso quer dizer, após o cativeiro. Neemias do capítulo 8, versículo 1 ao 12, Esdras lê a lei diante do povo, ok? Nesses versículos aí do capítulo 8 de Neemias. Neemias 8, versículo 8, diz assim: e ler um livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. Então não é só ler a Bíblia, só ler a palavra. É importante que haja explanação da palavra. É necessário explicar a palavra para que o povo venha entender a palavra e para que possam praticar, ok? Então, uma das coisas que mais Jesus se preocupou foi com o ensino bíblico da palavra de Deus, ok? Além de revelar, de profetizar, de curar, de fazer milagre, de fazer tantas coisas, o ministério de Jesus foi marcado pelo ensino da palavra de Deus, ok? É só nós observarmos isso aí nos evangelhos, né? Que nós vamos chegar a essa conclusão, ok? Conclusão chegada, inclusive, pelos eruditos, pelos estudiosos da Bíblia, os homens de Deus, as mulheres de Deus, as pessoas compromissadas com a Bíblia Sagrada, né? Então, Neemias capítulo 8, versículo 10b, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa
força. Glória a Deus. Então, prosseguindo, tópico de número 3. O avivamento é a palavra de Deus. Subtópico 1. A palavra de Deus corrige. É uma das funções do Espírito Santo, está lá no livro de João, ok? Porque a função do Espírito Santo ele é exortar, edificar e consolar, ok? Então, a palavra é o próprio Jesus, a palavra é o próprio Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Veja o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual, o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui a orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus, ok? Então não é o pular, rodar, não é o estar fazendo exibição, gritar, correr para lá e para cá, e plantar bananeira, ou dar cambalhota, seja lá o que for. Não é nada disso. Isso faz parte de um exibicionismo, né? A alegria pode até trazer uma vazão da pessoa pular, né? Mas não com exagero, tudo com certo equilíbrio. Então, o avivamento é tão somente a alegria, né? A edificação. Então isso traz a ver a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, não é? É sentir Deus, sentir o calor do Espírito Santo, e aí sim o Espírito Santo se manifesta, né? Com palavras que venham edificar o povo, exortar, consolar, aí vem as curas, vem libertação, aí o povo pode falar em línguas, profetizar e tudo mais, ok? Então vamos lá. Subtópico de número 2. Cuidado com o formalismo. Com o formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. Então, esse aí é um outro extremo. Também não podemos deixar que o emocional... vamos lá. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa. Quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Então é aquele rigor excessivo, ok? Também não é edificante. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, como já lemos anteriormente, né? Quando vos reunis, um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Poderíamos fazer muito comentário sobre isso ainda, né? Mas não vou deixar esse vídeo ficar muito extenso, ok? Glória a Deus. Então vamos lá. Conclusão. Os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do seu povo. Então, sem a palavra de Deus, sem a oração, que também é muito importante, é impossível haver um avivamento espiritual. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem. Despertamento, que é um sinônimo também de avivamento, que nós vimos lá na primeira aula.
nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espirituais atuais, quer dizer, contemporâneos, que estamos vivendo nesses últimos dias. A Bíblia diz que por a iniquidade aumentar, pelo pecado aumentar, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então está lá em São Mateus capítulo 24, né? Jesus falando essas palavras. Então que é veterotestamentário, é relativo ao Velho Testamento. Vétero vem do latim vetus, que é velho, então Velho Testamento. Então, como estamos concluindo essa lição aqui, né, do avivamento no Antigo Testamento, então daí ele usou aí esse termo veterotestamentário. Então que Deus possa te abençoar e que você possa ser uma pessoa avivada, um crente avivado, um crente cheio do Espírito Santo, igual nos diz a palavra, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas encheios do Espírito. Efésios capítulo 4, lá pelo versículo 27. Oremos ao Senhor, glorioso, bendito, eterno Deus Todo-Poderoso. Esse aí, esse irmão, essa vida, abençoa, Pai. Só vai cortando laço, quebrando seto, vai repreendendo, Pai, toda a mornidão espiritual, toda a frieza espiritual, e que esta vida seja uma bênção na Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, promova um grande avivamento nas vidas, nas famílias, meu Deus, na igreja, na nossa nação, no nosso país, meu Deus, meu Pai, repreendendo, Pai, todo impedimento e todo mal, tudo que vem contra a igreja de Deus, contra os princípios da igreja de Deus, Pai. Toma a nossa nação nas tuas mãos, as autoridades constituídas, Pai, presidente da República, governador de estado, os ministros e os poderes, Pai, as forças armadas, Pai, toma tudo nas tuas mãos, o povo brasileiro, a nação brasileira, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que Deus abençoe a sua vida, que abençoe a cada um, que abençoe a igreja, a família, em nome do Senhor Jesus. E fica atento, hein? Se inscreva no canal, deixe seu like, sua inscrição é muito importante, ative o sininho das notificações para que você receba os vídeos que eu postar aqui no canal. Amém? Então até o próximo vídeo e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.